Olá, você está no podcast Segunda Chance, meu nome é Patrícia Mendes. Nós estamos dentro do projeto da gravação do livro Viagem ao Sobrenatural. Este livro pertence à Casa Publicadora Brasileira e todos os direitos também. Se você desejar comprar esse material, você pode entrar em cpb.com.br e comprar não somente este material, como outros títulos tão interessantes quanto este. Capítulo 7. Da adoração aos demônios para o estudo da Bíblia. Às 3 da tarde, a sirene tocou como de costume para dar início ao intervalo de 15 minutos de descanso. Ao passar em frente ao escritório enquanto me dirigia para fora do prédio, Harry, um dos proprietários, pediu que eu desse uma passada pelo escritório dele quando voltasse do intervalo. Ele precisava falar comigo. Quando voltei e entrei em seu escritório, ele me ofereceu um cigarro e disse: Roger, gostaria de lhe pedir um favor. Com certeza você me viu hoje de manhã andando pela fábrica com um certo senhor, mostrando a ele nossa empresa. Bem, eu o contratei para trabalhar aqui. Ele começa na segunda-feira de manhã. Patrão, isso é muito interessante, mas o que tem a ver comigo? Ouça bem o que vou dizer. Isto é muito importante para mim. Depois que ele saiu, não pude pensar em mais nada a não ser no problema dele. Ele é um cristão, mas guarda o sábado. Antes de aceitar o emprego, ele mencionou que, por causa de suas convicções religiosas, ele gostaria de sair do trabalho às 15h30 nas sextas-feiras e que compensaria as horas nos outros dias da semana, para que pudesse, dessa maneira, preparar-se para a observância do sábado. Harry, estou ouvindo, mas não sei onde você quer chegar. Estou vendo que você não está familiarizado com o fato de que o sábado bíblico começa no pôr do sol da sexta-feira e termina no pôr do sol do sábado. Como judeu, entendi perfeitamente o que ele queria dizer e prometi que faríamos os arranjos necessários. Mas tive vergonha de perguntar qual era a religião dele. Vou explicar o que gostaria que você fizesse. Colocarei Cyril para trabalhar na máquina próxima à sua, e à medida que vocês forem fazendo amizade, procure descobrir o nome da igreja dele e qual a natureza das suas crenças religiosas. Não dê a menor impressão de que lhe contei qualquer coisa. Use muito tato, tome todo o tempo necessário, ainda que tenha que esperar uma semana ou duas para tocar no assunto. Isso realmente me intriga. Um cristão que guarda o sábado bíblico. Nunca ouvi uma coisa dessa, senão hoje. Sentindo uma urgente necessidade de corrigir Harry, com respeito ao sábado e ao correto dia da semana de observá-lo, eu disse: Você não sabe que o domingo é o 7º dia da semana? Aprendi isso quando eu era menino na escola. As freiras nos explicaram que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Mas deve ter ocorrido um erro no calendário gregoriano. Assim, o domingo deveria estar no calendário no lugar em que se lê sábado. Com um sorriso, Harry abriu uma das gavetas de sua escrivania, pegou um dicionário, folheou-o até achar o verbete sábado e pediu que eu o lesse. Sábado, o 7º e último dia da semana. Em seguida explicou que os judeus nunca perderam de vista o ciclo semanal e que o sábado bíblico é, na verdade, o 7º dia da semana, ou o sábado como indicado no calendário. Quanto ao calendário gregoriano, ele disse que este, embora tenha envolvido uma correção cronológica, não afetou nem alterou o ciclo semanal de forma alguma. Foi apenas uma compensação pelo fato de que o calendário e o movimento do Sol haviam deixado de ser sincrônicos num total de 10 dias ao longo de um período de 1.600 anos. Sugeriu ainda que eu pesquisasse uma boa enciclopédia e lhe passasse os meus achados no domingo à tarde, já que havíamos combinado jogar bilhar juntos nesse dia. Admiti ao patrão que eu não tinha muita cultura em se tratando de religião. Agradeci pelo fato histórico interessante e voltei ao meu posto de trabalho, tendo concordado em obter a informação que ele queria acerca das crenças religiosas de Cyril. Enquanto trabalhava, não conseguia pensar em outra coisa, senão no que Harry e eu havíamos conversado
e mal podia esperar pelo final do expediente para poder ir à biblioteca pública a fim de pesquisar um pouco mais. Então pensei, por que me preocupar com religião? Que bem me fará? É uma perda de tempo. Mas de novo senti um forte desejo de investigar o assunto. Terminado o expediente, fui até a biblioteca municipal e em poucos minutos tinha todos os fatos relacionados com o calendário gregoriano. Descobri que meu patrão estava correto sobre o assunto. O Papa Gregório VIII decretou que o dia seguinte, a quinta-feira, 4 de outubro de 1582, seria a sexta-feira, 15 de outubro de 1582, com o fim de trazer a celebração da Páscoa de volta ao tempo estabelecido pelo Concílio de Nicéia. O concílio havia regulamentado que a igreja deveria observar a Páscoa no primeiro domingo depois da primeira lua cheia que ocorre após o equinócio vernal da primavera. Na manhã da segunda-feira, Harry apresentou o novo empregado a todos na fábrica. Ele se chama Cyril Gross e é um exímio bordador. Cyril, seja bem-vindo à nossa empresa. Sua presença aqui, com certeza, contribuirá para o prestígio da firma. Conduziu então Cyril à máquina próxima da minha, dizendo-lhe que deveria ser fácil para ele trabalhar com a máquina nova. Então se virou para mim, dizendo: Cyril, apresento-lhe Roger. Vocês dois deverão se tornar bons amigos, pois vão trabalhar juntos nos mesmos projetos. Roger, procure responder qualquer pergunta que Cyril venha fazer a respeito de qualquer projeto de trabalho. E se vocês necessitarem de qualquer coisa, é só me chamar. Passados uns 45 minutos, comecei a ter dificuldades com minha máquina de bordar. Entre outras coisas, ela saltava alguns pontos e isso significava desmanchar uma parte do trabalho e começar de novo. Depois de o mesmo problema ter acontecido algumas vezes, minha paciência se esgotou e eu comecei a condescender com o velho hábito ao qual eu dava o nome de fazer os santos descerem do céu. Posteriormente, chamei meu patrão para checar os ajustes de minha máquina. Ele veio, reajustou a tensão das bobinas e examinou várias outras peças que poderiam estar causando problema, mas não adiantou muita coisa. No intervalo das 10 horas, Cyril e eu nos dirigimos para o lado de fora do prédio para respirar um pouco de ar fresco e conversarmos a respeito de minhas dificuldades. Ele coçou o queixo um pouco e então disse: já que você pediu minha opinião, eu creio que sim, Roger. Por favor, tenha mais cuidado com o nome de Deus. Eu podia ouvir a sua voz acima do barulho das máquinas e podia notar que não estava orando para pedir ajuda. A resposta dele me surpreendeu um pouco, mas ele o fez de tal modo que conseguiu se expressar sem me ofender. Ao mesmo tempo, vi nisso a oportunidade de descobrir aquilo que Harry queria saber. Cyril, perdoe-me se falei qualquer coisa que o tenha ofendido. Respondi imediatamente. Não foi essa a minha intenção. A propósito, entendo que você é uma pessoa muito religiosa. Você se importa em dizer a qual igreja pertence? Sou adventista do 7º dia, respondeu ele. Poderia rapidamente dizer em que você acredita e por quê? Cyril mencionou que o nome de sua igreja explica a razão de sua existência. Os adventistas do 7º dia se dedicam à proclamação de 2 grandes fundamentos bíblicos. Primeiro, a observância do sábado como o memorial da criação, chamando todas as pessoas a adorarem aquele que criou o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Isso está em Apocalipse 14, de 6 a 7. Segundo, os adventistas aguardam a breve volta de Cristo, em cumprimento de sua promessa de ressuscitar os justos mortos e trasladar os justos vivos. Possuindo corpos imortalizados, eles viajarão através do espaço com o Senhor até o reino de Deus, onde ele está agora, preparando lares para todos os que esperam por esse maravilhoso acontecimento. A essa altura, nosso intervalo estava quase acabando e nós voltamos aos nossos postos de trabalho. Mencionei a Cyril que, embora eu não tivesse nenhum interesse em me tornar um frequentador de igreja, gostaria de ouvir mais a respeito de suas convicções religiosas. Roger,
Será um prazer responder a qualquer pergunta que você tiver acerca de minhas crenças. Aquele dia de outubro estava especialmente lindo e um pensamento invadiu minha mente. Cyril, que tal almoçarmos juntos ao ar livre? Poderíamos nos assentar na plataforma de carregamento atrás do prédio e eu gostaria que você me contasse mais a respeito de sua religião. Parece uma boa ideia. Dentro da fábrica, fiquei surpreso ao descobrir que minha máquina estava funcionando perfeitamente bem. Comecei a pensar acerca de tudo que acabara de ouvir. O Criador da humanidade, chamando as pessoas para se lembrarem dele como o doador da vida e então demonstrarem sua gratidão por meio da observância de um memorial. Muito interessante, pensei. O retorno de Cristo à Terra e a ressurreição. Pessoas possuindo corpos imortalizados, viajando através do espaço para um céu real. A forma com que Cyril falava destas coisas fazia com que tudo parecesse real. O horário do almoço me pareceu o mais rápido que havia experimentado. Tivemos os mesmos 60 minutos de sempre, mas a forma com que a palavra de Deus se abriu diante de mim para solucionar os mistérios de minha vida fez com que a hora parecesse apenas 15 minutos. Cyril, o que você falou me interessa muito, mas suscitou várias interrogações em minha mente, disse eu. Importa-se de responder algumas delas? É claro que não. Diga-me o que você tem em mente. Ele ficou à vontade. Espero poder ser útil. Para ter certeza de que eu o havia compreendido corretamente, comecei com um resumo do que ele dissera. Você mencionou a ressurreição dos mortos por ocasião da volta de Cristo e pessoas com corpos imortalizados indo para um céu real. Afirmou que isso ocorreria em cumprimento da promessa de Jesus aos seus discípulos. Agora diga-me o que acontece com as almas imortais das pessoas quando morrem e o que elas fazem entre a morte e a ressurreição. Encostei-me contra a parede do prédio, dei uma mordida grande em meu sanduíche e imaginei que ele levaria um bom tempo para se sair dessa. Mas ele imediatamente me perguntou: Roger, você ficaria muito desapontado se eu dissesse que você não tem uma alma imortal? Eu mesmo não, mas sei de muita gente que ficaria. Como você explica isso? A palavra imortal aparece apenas uma vez na Bíblia, em 1 Timóteo 1,17, e as Escrituras aplicam o termo a Deus. Agora, com toda honestidade, você acha que seria certo você e eu afirmarmos que temos uma alma imortal, quando a Bíblia declara que apenas Deus tem a imortalidade? 1 Timóteo 6, 15 e 16. Quando ouvi essa resposta, quase deixei cair o meu sanduíche. Eu não contava com esse tipo de resposta, mas o que ele disse fazia muito sentido. Você quer dizer, continuei, que quando uma pessoa morre completamente? Que não tem mais consciência de nada? Exatamente. Na verdade, o apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, incentiva todos os cristãos a buscarem a imortalidade. Isso está em Romanos 2:7. É óbvio que ele não sugeriria que nós o buscássemos se nós a tivéssemos. Seu modo de raciocinar causou um grande impacto sobre minha mente, especialmente porque eu nunca ouvi um cristão falar assim. Dei-lhe corda para que falasse mais. Ele explicou que Jesus, durante seu ministério na terra, referiu-se à morte como um sono. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Isso está em João 11, de 11 a 14. E ele ainda reforçou sua posição com o texto de 2 Timóteo 1,10, que diz que nosso Salvador Jesus Cristo destruiu a morte, trazendo à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Quando pedi que ele esclarecesse essa afirmação, Cyril disse que Satanás e seus espíritos demoníacos têm imenso prazer em confundir e desencaminhar os seres humanos.
Desde o dia em que levaram nossos primeiros pais a abrir a porta da miséria para si mesmos e seus descendentes por meio da desobediência. Esses espíritos maus têm elaborado cuidadosos planos para levar os mortais a focalizarem sua atenção em filosofias e ideias humanas. Desta forma, a humanidade perderia de vista as grandes bênçãos prometidas por Deus. É lamentável admiti-lo, mas os planos do inimigo têm tido um sucesso enorme. Aqui está um homem que entende a estratégia de guerra do inimigo, pensei comigo mesmo. Mais uma vez pedi que ele continuasse. A maior bênção deveria se cumprir na vinda do Messias. De novo, é lamentável dizer, os israelitas, aqueles a quem foram confiados os oráculos de Deus, tornaram-se tão confusos com respeito ao Messias que quando ele andou entre eles, a maioria o rejeitou e um dia gritou, crucifica-o. Uma das mais preciosas promessas de Deus havia sido a ressurreição dos mortos e a esperança da vida eterna. Nos dias dos apóstolos, porém, os saduceus, uma classe de judeus cultos, acreditava e ensinava ao povo comum que não haveria ressurreição. Isso está em Atos 23, 8. Em contraste, muitas nações vizinhas mantinham a filosofia de que quando as pessoas morrem, entram num nível mais elevado de existência. Devemos entender, de acordo com 2 Timóteo 1,10, que os ensinamentos do Senhor, bem como seu grande sacrifício no Calvário, aboliram a morte e revelaram todos os ensinamentos errôneos sobre o assunto. O Evangelho de Cristo indica claramente que a vida eterna e a imortalidade serão concedidas ou doadas aos justos por ocasião da ressurreição deles na segunda vinda de Cristo e não antes. E que quando uma pessoa morre, não tem noção do tempo, mas dorme o sono da morte. Cyril, foi o Espírito de Deus que tornou possível que vocês, incluo aqui todos os adventistas do sétimo dia, escapassem do engano da alma imortal. Estou chegando à conclusão de que esse é o engano mais devastador que os espíritos demoníacos perpetram contra nós. Você tem muito por que agradecer. Senti-me inclinado a falar sobre minha ligação com os espíritos, mas achei que se eu fizesse, isso poderia custar a minha vida. Ao invés disso, fiz mais uma pergunta. Espero que você não se aborreça comigo, mas poderia me contar um pouco mais sobre a volta de Jesus e a ressurreição? Meu jovem companheiro de trabalho tentou sintetizar citando 1 Tessalonicenses 4, 13, 14, 16 a 18. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Ao voltarmos para os nossos postos de trabalho, comentei com Cyril, você tem o mais maravilhoso conceito da vida. Qualquer pessoa que tenha essa esperança realmente possui algo de grande valor. Naquela tarde, enquanto costurava as aplicações com minha máquina de bordar, minha mente se transformou, sem que ninguém o soubesse, em um campo de batalha para um feroz conflito entre o Espírito Santo de Deus e os espíritos ímpios de Satanás. Primeiro comecei a entender por que os demônios devotam um ódio tão intenso ao Redentor do mundo. Compreendi também porque eles têm inventado centenas de teorias para confundir e desencaminhar os seres humanos, especialmente a ideia de que os homens são imortais. E para dar força a essa doutrina diabólica, os demônios, como eu havia descoberto, aparecem às pessoas fazendo-se passar por espíritos dos entes queridos falecidos. Pela primeira vez na vida, discerni um Deus de amor. Ao mesmo tempo, tornei-me consciente de que era um homem perdido.
Tal como vejo agora, experimentei até certo ponto aquilo que experimentarão as pessoas abaixo dos muros e fora da Nova Jerusalém, olhando para cima e vendo os remidos dentro. Os ímpios gritarão: tarde demais. Percebendo que estava espiritualmente perdido, comecei a suar profusamente, mesmo com a temperatura razoavelmente fresca dentro do prédio. Abri meu colarinho, arregacei as mangas da minha camisa, mas não adiantou muita coisa. Lembro-me bem, resolvi ir ao banheiro. Ao entrar, tranquei a porta e, com o coração angustiado, agarrei-me à tampa do caixa da descarga, querendo me firmar, pois estava com muita tontura. Pesadas gotas de suor escorriam pelo meu rosto e caíam com regularidade dentro do vaso sanitário. É tarde demais, parecia gritar à minha mente repetidamente. Tarde demais. Eu queria gritar com todo o volume de minha voz, mas não emiti nenhum som. Naquele momento, meu ódio contra Deus se desvaneceu e minha vida ímpia se estendia diante de mim. Ao mesmo tempo, eu compreendia que era vítima da perseguição satânica. Os espíritos demoníacos me oprimiam com uma sensação de desânimo que eu nunca havia sentido e que desde então nunca mais senti. Eu sentia a presença deles fisicamente a ponto de ter dificuldade para respirar, como se algo estivesse me privando de oxigênio. Silenciosamente, em meu desespero, ofeguei: que Deus tenha piedade de mim. Não foi minha intenção fazer uma oração, mas para minha surpresa, a condição de sufoco me deixou imediatamente, bem como a sensação de desespero. Depois de lavar o rosto com água fria, voltei para minha máquina. Enquanto trabalhava, minha mente foi invadida pelo pensamento de que talvez o doador da vida ouvira o meu grito expulsando os espíritos maus. Mas por que eu teria feito? Eu tinha devotado ódio a Deus e blasfemado seu nome. Ele nunca poderia me perdoar. Não obstante, ninguém, exceto Deus do céu, poderia ter me livrado da forma como eu acabava de me sentir. Outra ideia me passou pela cabeça, que embora eu mesmo não pudesse ser perdoado nem esperar a vida eterna do modo que Cyril havia explicado, talvez fosse a intenção do Criador usar alguém tão indigno como eu para trazer uma bênção à vida daqueles a quem ele amava e queria ter na terra renovada. Eu não podia pensar em outra coisa, senão que Deus havia feito com que eu cruzasse com Cyril, que tinha tanto conhecimento sobre as realidades eternas. Todavia, seria possível que o Deus do céu tivesse ouvido o meu grito por socorro alguns dias antes, quando na minha cama eu dissera: se há um Deus no céu que se importa comigo, me ajude? Ele se importa sim, ele se importa. Eu quase gritei essas palavras com todo o volume da minha voz, para que todos na fábrica pudessem ouvir, mas me contive. Vendo agora que Deus realmente tinha interesse em mim, decidi pedir que Cyril me falasse mais a respeito do que ele havia encontrado na Bíblia. Se Deus tinha consideração por mim, uma pessoa tão indigna, ele deveria se interessar por muita gente, pessoas boas que ainda desconheciam o desejo de Deus para com elas. Talvez, se eu me envolvesse com o bem-estar eterno dos outros, Deus poderia me livrar do poder dos espíritos demoníacos e eu poderia viver o resto da minha vida feliz com o pensamento de que, mesmo não podendo ser salvo, eu poderia informar muitos habitantes da Terra sobre o terrível conflito que tem se arrastado nos bastidores, com o objetivo de levá-los a tomarem decisões inteligentes por Cristo. Não demorou muito. Comecei a sentir grande indignação pelo fato de os demônios terem desencaminhado os seres humanos. Ali naquele momento, eu decidi romper com eles. Naquele dia, após o encerramento do expediente, disse a Cyril que gostaria de ir caminhando com ele até a parada do bonde para conversar um pouco mais. Enquanto andávamos, perguntei se ele estaria disposto a estudar a Bíblia comigo. Ele disse que seria um prazer, então perguntou: você gostaria de começar no próximo fim de semana? Daí poderíamos estudar a Bíblia 1 ou 2 noites por semana. Cyril, por motivos que agora não posso revelar, é muito importante para mim que comecemos esta noite. Teremos nosso encontro na minha casa ou na sua? Ele me convidou para um estudo na casa dele às 19 horas.
Ao nos despedirmos, ele ainda parecia surpreso com minha insistência em começarmos naquela noite. Naquele momento, nenhum de nós sabia que dali a uma semana teríamos concluído uma série de 28 estudos bíblicos. Aqui termina o capítulo 7. Fica pra gente como reflexão que apesar de muitas vezes a gente se encontrar em caminhos estranhos e caminhos errados, quando Deus tem planos, Ele os realiza. Então eu acho que o pedido e a oração do nosso coração precisa ser: Senhor, cuida da minha vida e me encaminha para os seus planos. Eu queria fazer uma oração com vocês. Obrigada a Deus, porque o Senhor sempre tem planos. Perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos equívocos, tenha misericórdia de nós e que cada detalhe da nossa vida que tem sido planejado por Ti aconteça de acordo com a Sua vontade em nossa vida. Isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês.